Então nós vemos aqui Jacó, partiu pois de Berseba, versículo 10, partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e adeitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava dos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então nós sabemos que Jacó, ele enganou Esaú, seu irmão. Então ele foi embora, segundo o conselho de sua mãe. Então esse texto é justamente do dia que ele saiu de Berseba e foi para Harã, na cidade do seu tio. Qual é o nome do seu tio? Labão. Então o que aconteceu? Jacó estava saindo errante, porém Deus tinha um propósito com ele. Deus tinha um propósito com Jacó. Então eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, né? E sonhou, versículo 12 ainda, voltando para o 12. E eis que a escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó agora está numa primeira experiência com Deus. Quando ele estava dormindo, então ele teve um sonho, como vocês já sabem. Ele viu uma escada que tocava os céus, anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Deus estava em cima da escada falando com Jacó. Então agora que ele já estava independente, acredito que era a primeira noite que Jacó estava dormindo longe da proteção e da segurança e do aconchego dos seus pais. Era a primeira noite que Jacó estava fora de casa. Era a sua primeira experiência vivendo ali. Agora somente ele, até o momento era somente ele. Então era a primeira experiência de alguém que tinha saído de casa para poder viver a vida lá fora, sem estar debaixo das asas dos seus pais, né? Sem estar debaixo da proteção dos seus pais. Então a primeira experiência de Jacó era pessoal, era experiência pessoal. O que é que acontece? É como uma pessoa que agora já está na juventude, e agora ele vai sair e vai ter a sua vida independente. Mas quando Jacó pensava que ia agora ficar na independência, e a independência para ele, assim como para qualquer pessoa que se envereda a viver uma nova história longe da casa onde nasceu, é procurar viver algo desconhecido, é viver o desconhecido. E Jacó agora tinha partido para viver o desconhecido. Ele não sabia, ele não tinha experiência, ele era muito moço, ele não sabia o que era viver só, não sabia o que era trabalhar para se sustentar a si mesmo. Ele não sabia como é que iria ser aquela nova investida, aquela nova empreitada da sua vida. Ele estava ali como se alguém que atirasse no escuro, né? Ele iria tentar a vida lá fora pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Assim como você um dia também, a maioria aqui, 90 e tantos %, já passaram por isso. Teve a primeira vez que você saiu da sua casa, saiu da proteção, né? Saiu da segurança, saiu da sua casa que você nasceu, para viver uma vida desconhecida, para viver algo novo, diferente. Estava Jacó, porém Jacó talvez ele não contasse que na primeira noite ali ele fosse ter um sonho, mas não era um sonho qualquer, era um sonho diferente. Ele não contava que agora ele ia ter a sua primeira revelação, a sua primeira experiência com Deus. Porque Jacó, até aquele momento, ele conhecia o Deus de Abraão e de Isaac. Ele não conhecia o seu Deus. Ele não conhecia o Deus de Jacó. A Bíblia daqui para trás, do capítulo 28 para trás, quando fala em Deus, geralmente fala em Deus de Abraão e Deus de Isaac.
mas ainda não chegou a falar do Deus de Jacó, porque ele ainda não tinha se tornado o Deus de Jacó. Enquanto Jacó estava debaixo da tutela de seu pai Isaque e da sua mãe Rebeca, então ainda não existia o Deus de Jacó. Mas depois que Jacó saiu debaixo da tutela dos seus pais, então agora sozinho agora ele tem uma experiência com Deus, onde Deus aparece falando no topo da escada. Na verdade Deus não apareceu, Jacó ouviu a voz de Deus. Se ele tivesse visto Deus, ele teria morrido. Então ele ouviu a voz de Deus enquanto os anjos estavam subindo e descendo por aquela escada. Então Deus falou com Isaque, aliás, com Jacó. Versículo 13: eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Está vendo? Eu sou o Deus de Abraão teu pai e de Isaque. Esta terra que está deitado darei a ti e a tua descendência. Olha aí a primeira vez que alguém escuta Deus se dirigir a si mesmo, dizendo que vai dar algo. Veja Deus falando aí diretamente com ele, dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaque, mas a ti eu darei esta terra que tu estás deitado. Todo arrepiado. A terceira vez que eu falo: a ti darei esta terra que tu estás deitado. E quando eu falo isso, eu me arrepio pela terceira vez. Então, continuando: esta terra que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que eu sou contigo. Então, para aquele, o versículo 15, apenas a primeira parte do versículo 15, e eis que eu sou contigo. Então, para aquele que ele tinha ouvido falar do Deus dos seus pais, ele tinha ouvido falar que Abraão tinha tido experiência e tinha ouvido a voz de Deus. Ele tinha ouvido falar que Deus tinha feito promessas ao seu avô Abraão, e também tinha ouvido falar que Deus tinha se apresentado, se revelado e feito promessas ao seu pai Isaque. Ele conhecia esse Deus, era o Deus de longe, é o Deus do meu avô e era o Deus do meu pai, mas agora pela primeira vez ele estava sentindo o peso da glória de Deus sobre a vida dele. Pela primeira vez ele estava agora sentindo o que o avô Abraão sentiu, ele estava sentindo pela primeira vez o que o seu pai Isaque tinha sentido, e agora ele estava ali imaginando: mas eu não sou Abraão, eu não sou Isaque, agora também Deus vem falar comigo. Eu saí errante da minha casa por este deserto, e agora eu estou ouvindo a voz de Deus falando comigo. Eu estou vendo uma escada, e nessa escada tem anjos subindo e descendo por ela. Eita, que mistério é esse? Então no versículo 15: eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Agora Jacó não estava mais guardado pelos seus pais, agora Jacó estava guardado por Deus dos seus pais. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Então Jacó estava praticamente sendo expulso daquela terra por Esaú. Ele estava praticamente expulso por Esaú, mas o Deus que estava falando com ele disse: a ti farei tornar essa terra. Hoje tu está sendo expulso, mas eu te farei retornar a esta terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Ou seja, ele deixou a casa dos pais, mas Deus estava te dizendo: eu não te deixarei. Acordando, pois, versículo 16: acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele não sabia, ele não conhecia esse Deus.
Ele não conhecia esse Deus. Ele conhecia aquele lugar. O nome daquele lugar cidade era Luz, na qual ele colocou Betel. Mas ele não sabia que Deus estava naquele lugar. Ele sabia que Deus estava no lugar onde Abraão estava, onde Isaac estava. Ele sabia que Deus tinha se apresentado aos seus pais. Mas agora ele estava dizendo: verdadeiramente Deus está neste lugar. E eu não sabia, mas agora eu sei. Mas agora eu sei que Deus está neste lugar. Mas agora eu sei que Deus é Deus na minha vida. Mas agora eu estou indo, agora eu sei que Deus é comigo. Eu fico imaginando Jacó dizendo: eu saí da casa dos meus pais, mas agora eu sei que eu não estou só. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse. Agora olha aqui, o errante Jacó, agora pela primeira vez, ele estava sentindo temor ao Senhor. Ele estava sentindo temor. Temor não é medo, temor é um respeito, temor é submissão. Temor é obediência, é sentir de obedecer. É sentir, não é obedecer por obrigação, mas eu tenho vontade de obedecer. Isso é temor. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Terrível no sentido de grandioso. E não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Agora, olha Jacó, é a experiência. Agora que ele ouviu Deus falar com ele, agora que ele viu uma visão, agora ele estava dizendo: Deus está neste lugar, e eu não sabia. E ele continua dizendo: este não é outro lugar senão a casa. Agora ele reconheceu. Agora ele sabia que o que era a casa de Deus, não para os outros falar que ali era a casa de Deus, mas ele mesmo estava provando e experimentando que Deus era bom. Por isso ele disse: isso aqui é a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Ele não está dizendo que os pais deles ensinaram que esta é a porta do céu. Os meus pais me ensinaram que esta é a porta do céu. Não, ele estava dizendo: essa aqui é a porta do céu. Ele estava falando através da sua própria experiência. Então levantou-se Jacó pela manhã e tinha uma pedra, e tomou uma pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Agora, olha o ex-errante Jacó agora exercendo o sacerdócio. Por quê? Porque ele estava ungindo a pedra na qual ele usou como travesseiro. Ou seja, Jacó estava exercendo o sacerdócio na sua própria vida, né? Ungindo, porque quem unge, quem derrama azeite, quem consagra é o sacerdote. Mas Jacó, ninguém disse para Jacó: Jacó, de agora em diante tu és sacerdote. Mas a experiência que ele teve com Deus fez com que ele próprio se sentisse digno e com autoridade de ungir sobre uma simples pedra. Olha que era apenas uma pedra, mas a autoridade que Jacó recebeu após aquela experiência era tão grande que ele tinha autoridade de dizer para aquela pedra: ó, de hoje tu não é mais pedra, tu será a casa de Deus. E levantou-se Jacó pela manhã, tomou a pedra que tinha posto travesseiro e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Jacó agora estava com autoridade. O fugente, como é que chama? O fugitivo. O fugitivo Jacó, depois da experiência na madrugada com Deus, agora ele estava com uma autoridade tão grande, ele estava com uma fé, uma confiança em Deus tão sobrenatural, que agora até o nome da cidade que ele estava, ele mudou de nome. Porque está dizendo: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. O Espírito de Deus estava tão forte na vida dele,
que ele sentiu a autoridade, né? Ele sentiu a unção para dizer a essa cidade aqui: antes era Luz, mas agora é Betel. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. Quando o sacerdote está ungido, quando a pessoa está ungido, quando o servo de Deus está ungido, quando está cheio de Deus, está cheio da unção, está cheio do Espírito Santo, então o próprio Espírito Santo, ele faz você sentir, né? O próprio Espírito Santo testifica dentro de você a autoridade. Agora Jacó tinha autoridade não porque alguém tinha dito que ele tinha autoridade, mas ele tinha autoridade espiritual porque o próprio Espírito Santo dentro dele testificava estas coisas. Ou seja, o próprio Espírito de Deus dentro dele, no espírito dele, mudou, transformou o coração, a mente, os pensamentos, a maneira dele ver, a maneira dele sentir. O próprio Espírito Santo, pronto, achei a palavra. O próprio Espírito Santo que desceu nele naquela madrugada fez ele reconhecer a sua nova identidade. Reconhecer a sua identidade, porque a pior coisa que tem é o crente que não reconhece a sua identidade. E quando o crente não reconhece a sua identidade, ele chega no culto com cara de quem não comeu, né? Se é porque está em jejum, tudo bem, mas tem gente que não está de jejum, jantou, merendou, almoçou, tomou café da manhã, repetiu, bebeu Coca-Cola, mas mesmo assim ainda chega na casa de Deus como se tivesse com cara de quem não comeu. Sabe por que isso acontece? Porque você não conhece a sua identidade em Deus. Sabe por que você não conhece a sua identidade em Deus? Por falta de experiência com Deus. E sabe por que você tem falta de experiência com Deus? É falta de busca, é falta de oração, é falta de renúncia, é falta de dizer não, é porque não está tomando a sua cruz e seguindo após Ele. Porque Jacó, ele só teve a experiência com Deus quando ele resolveu assumir a sua vida e a sua história por ele mesmo. Ou seja, ele saiu da casa dos seus pais. E agora que ele estava só, então agora ele se sentiu, não é bem essa palavra, mas ele se encontrou numa situação em que ele mesmo tinha que se encontrar. Porque o que Jacó descobriu neste dia não foi, na verdade, um novo Jacó. O que Jacó, na verdade, descobriu nesse dia é quem ele era desde o dia que ele foi concebido no ventre da mãe. O que Jacó descobriu nesse dia é quem ele era no íntimo, no âmago do seu espírito. Porque quando Jacó estava no ventre da sua mãe, a sua mãe sentia como se os dois meninos, as duas crianças brigassem no seu ventre. Ela perguntou a Deus: o que é isso? Então Deus falou com Rebeca e disse: porque no teu ventre tem duas nações, e eis que a nação maior servirá à nação menor. Então Jacó já tinha sido identificado por Deus ainda no ventre. Porém, ele não reconhecia isso. Ele vivia uma vida como se ele não tivesse chamado. Ele vivia uma vida como se ele não tivesse importância. Ele vivia uma vida como se não tivesse uma missão. Ele vivia uma vida como se não existisse Deus. Como não se existisse o Deus que me vê, como se não existisse o Deus que me ouve. Ele vivia essa vida, mas agora que ele estava só, agora que não tinha mais os cuidados do pai e da mãe, e nem as brigas com seus irmãos, agora Jacó sozinho no meio do nada, ele olhava para cima, ele via as estrelas, ele olhava para o lado, ele viu o ocidente, olhava para o outro, viu o oriente, olhava para cima, viu o norte, olhava para trás, viu o sul. O que é que ele sentia? Ele sentia os ventos, ele sentia a força do próprio Deus ali naquele lugar onde ele estava. E agora Jacó não teve outro caminho, ele não teve outro caminho nesse momento em parar tudo e olhar para dentro de si, fazer uma alta meditação, auto-reconhecimento. E foi a partir daí que Deus, nesse momento, a partir deste momento, Deus olhou e disse: agora eu vou me apresentar
para Jacó, mas eu não vou mais apenas me apresentar para Jacó, mas eu vou apresentar ele a ele mesmo. Não sei se você está entendendo esse mistério. Porque quando Deus apareceu para Jacó, ele, além de ter se apresentado para Jacó, Deus apresentou Jacó para ele mesmo. Deus revelou-se a divindade para Jacó, mas Deus também revelou quem ele era em Deus. Quem ele era em Deus. E agora, a partir dessa... Sabe o que eu quero dizer? Que tem pessoas que só vão reconhecer a sua identidade verdadeira em Deus, que vai saber quem é você em Deus, que vai entender, que vai ter temor de Deus, porque a Bíblia aqui nós acabamos de ler que Jacó temeu. Não foi só questão de bênção, não foi só questão de promessa, mas está dizendo que Jacó temeu a Deus nesse momento. Então tem gente que só vai entender, é profético. Deus não está falando só com uma pessoa, não está falando, só está falando com a maioria aqui. Tem gente que só vai entender quando você se encontrar numa situação em que é só você e você. Quando você se deparar que nem Jacó, ele só estava no deserto, só ele e ele. E quando estava ele e ele, então Deus se revelou. Se revelou. Se revelou. Se revelou. Não tinha mais ninguém para Jacó olhar, não tinha mais ninguém para ele se espelhar. Só restava, não é porque ele quis resolver olhar para ele, é porque só restava isso. Só restava olhar para ele mesmo. Não tinha um pai para ele ver, não tinha a mãe mais para ele ver, não tinha um irmão para ver, não tinha os vizinhos, não tinha os colegas, não tinha o povo do trabalho, não tinha mais ninguém. Jacó estava no deserto. E se tinha alguém ali para que ele pudesse olhar e refletir, era para ele mesmo. Era para ele mesmo. E quando ele olhou para ele mesmo, ele encontrou Deus. Quando Jacó parou tudo para observar ele mesmo, ele encontrou Deus. Porque tem pessoas que só vão encontrar verdadeiramente a Deus quando chegar numa situação que tu vai olhar e só vai encontrar a ti mesmo. Quando tu olhar para tudo, para observar e não ver outra coisa senão as tuas próprias entranhas, então você vai se deparar com Deus que te formou. Então você vai se deparar com a tua origem. Você vai se deparar com o jardim. Você vai se deparar da onde tudo começou. Você vai se encontrar onde a história começou antes que para você houvesse dia. Quando você ainda estava em estado informe. O que é estado informe? Não tinha formação nenhuma. Não estou falando de formação acadêmica, estou falando de feto. Mas antes mesmo que você fosse um feto, porque o feto já tem formação. Quando você era apenas uma gota de sangue no ventre da sua mãe, é isso que eu estou falando. Porque quando Deus disse quem era Jacó e quem era Esaú, os dois ainda estavam no ventre. Então quando Jacó, naquela idade já jovem, ele se deparou, eu estou falando tão profundo, eu vou descascar esse abacaxi. Eu vou descascar. Eu não sei se você está acompanhando, tem que estar espiritual para acompanhar, mas para você entender esse mistério. Mas quando depois de não sei quantos anos de idade Jacó tinha, se ele tinha 15, 16, 17, 18, mas geralmente, antigamente, quando as pessoas chegavam nessa situação que saíam de casa, era na faixa de 16, 17 anos, 18 anos.
Era nessa faixa. Então, Jacó viveu ali talvez seus 15, 16, 17, 18 anos sem saber quem ele era. Mas ele só foi saber, observe que ele só foi saber, ele conviveu com sacerdote, rapaz. Jacó conviveu com profeta, Abraão era profeta, seu avô era profeta, seu pai era profeta, sua mãe era mulher de oração. Isaac era pai de nações. Mas Jacó só foi entender Deus, só foi reconhecer Deus, só foi sentir Deus, só foi entender, só foi se identificar com Deus quando ele estava só. Jacó saiu da casa dos patriarcas, rapaz, mas ele só foi reconhecer a Deus quando ele esteve só. E eu posso dizer para você, como é maravilhoso. É maravilhoso. A Jacó agora que não tinha, ele tinha tudo na casa dos pais, mas agora aparentemente ele não tinha mais nada. Por quê? Porque ele saiu do nada. Ele saiu em busca de seu tio Labão em Padã Arã, na esperança de que o seu tio, os seus parentes, a sua ascendência fosse estender as mãos para ele, ao menos para dar um prato de comida por um dia de trabalho. Mas na primeira noite em que Jacó se encontrava só, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele saiu de casa para ter encontro com o homem. Mas no primeiro dia que ele saiu, na primeira noite que ele esteve a só, naquela primeira madrugada a sós, naquela primeira madrugada no deserto, naquela primeira madrugada sem o aconchego do pai, naquela primeira madrugada sem a bênção da mãe, naquela primeira madrugada sem um jantar da mamãe, naquela primeira madrugada sem um cuidado da mamãe, naquela primeira madrugada sem o aconchego, sem uma palavra amiga, sem um abraço do pai, Jacó se encontrou com Deus. Acordando, pois, Jacó do sono, verso 16, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Verso 17, e temeu. Agora pela primeira vez veio o temor de Deus sobre Jacó. Pela primeira vez Jacó resolveu respeitar a Deus. Pela primeira vez Jacó resolveu obedecer a Deus. Pela primeira vez Jacó resolveu, agora sim, agora eu vou servir. Ele tomou uma decisão: eu vou servir. Por que ele tomou uma decisão? Porque alguém mandou? Acredito que o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, os tios dele, o avô dele tinha dito: Jacó teme a Deus, Jacó obedece a Deus, Jacó vigia, Jacó aprende, Jacó seja gente. Mas durante todo esse período nada ele entendeu. Mas quando Deus apareceu para Jacó, a Bíblia está dizendo que agora ele temeu a Deus. Não adiantou o ensinamento do pai, não o ensinamento da mãe, não adiantou a perseguição do irmão, mas o encontro verdadeiro com Deus de Abraão e de Isaac mudou toda a mentalidade dele. E ele estava tão temente a Deus que no versículo 20 diz: Jacó fez um voto. Para quem era desobediente, quem era a ovelha negra da família. Agora Jacó estava fazendo um voto. Ele não estava fazendo um voto porque o pastor da congregação, da família dele, mandou fazer um voto. Ele estava fazendo um voto no deserto, no escuro, na calada da madrugada. Ai, só ele e Deus. Jacó fez o voto dizendo: se fores comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele estava com tanta autoridade que agora uma pedra agora ia ser casa de Deus. Ele tinha recebido
Visão espiritual. Visão espiritual que eu estou dizendo não é fechar os olhos e ver a vida dos irmãos, do vizinho, não. Visão espiritual, ele estava tendo um novo entendimento espiritual. Os olhos espirituais dele, os olhos do entendimento espirituais tinham se abrido. Estavam abertos agora. E agora ele conseguia enxergar, porque agora ele se tornou uma pessoa espiritual. Ele estava tão espiritual que ele olhava para uma simples pedra e dizia: isso aqui será a casa de Deus. Você sabe quando a pessoa está tão espiritual que você olha para outra pessoa e diz assim, 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 assim está a tua vida. Você olha para uma pessoa, a pessoa não vale nada. A pessoa não vale uma cibalena vencida. Mas você tem uma visão espiritual tão ampliada que você olha e diz: ó, você vai ser uma pessoa de Deus. Ó, você vai ser coluna no meio da tua família. Ó, você vai ser respeitado na tua cidade. Ó, quem te viu, quem te vê. Ó, vão dizer que Deus é contigo. Aí quem não tem visão espiritual vai dizer assim: se essa pessoa não vale nada, como é que tu diz isso? É igual a Jacó. Imagine alguém carnal olhando para Jacó, Jacó dizendo para uma pedra: tu será a casa de Deus. Iriam entrar no mistério do tiririca, né? Ia chamar Jacó de abestado. Mas Jacó não era abestado, ele tinha recebido visão espiritual. Você sabe, você olhar para o nada, olhar para uma terra, olhar para um deserto, e dizer: aqui será como uma cidade sem muros, aqui será uma cidade tão habitada que não haverá muros, porque será tanta gente nesta cidade, em Jerusalém, será tanta gente nessa cidade, que os muros dessa cidade serão o próprio Deus será como um muro de fogo em volta dessa cidade, de tanta gente. Será velho, será criança, será casais, será idosos, será jovens, serão meninos sentados nas praças. O profeta disse, quando olhou para Jerusalém, Jerusalém estava deserta, destruída, queimada. Mas o profeta, quando olhou para aquele deserto, ele disse: aqui será uma cidade tão grande que não vai dar nem para colocar muro, porque o Deus será o próprio muro de fogo. Aí o profeta continuou dizendo: eu vejo crianças, eu vejo animais nessa praça, eu vejo aqui os velhos andando nessa praça, eu vejo aqui os casais, eu vejo famílias, eu vejo casas, eu vejo prédio, eu vejo condomínio. O profeta foi dizendo uma cidade que estava desolada. Sabe o que isso é? Visão espiritual. Aqui nem Jacó, ele olhou para uma pedra bruta no meio do deserto, e disse: tu será a casa de Deus. Por que uma pedra bruta? Porque Deus é especialista em transformar uma pedra bruta num diamante. Porque Deus é especialista em transformar lixo em luxo. E Jacó, ele teve a visão espiritual em enxergar numa pedra bruta um diamante. Há 12 anos atrás, um profeta olhou para mim e disse assim: ó, eis que Deus me mostra tu como uma pedra bruta, mas te prepara que daqui a alguns anos tu serás um diamante nas mãos do Senhor. O nome desse profeta se chama Pastor Amazeni. A minha esposa olhou para mim: realmente tu é uma pedra bruta. Aí eu olhei para ela e disse: mas Deus está dizendo que vai fazer de mim um diamante. Aí o profeta continuou dizendo: ó, só tem um detalhe. Uma pedra bruta, para sair para diamante, ela vai ter que ser lapidada. E uma pedra bruta é lapidada batendo. Então vai bater, tu vai ser batido, tu vai ser lapidado, moldado, e tu vai chegar a diamante. Então um profeta, para enxergar... Um profeta, para chegar... para ver um diamante, para ver um tesouro numa pedra bruta, tem que ter visão espiritual. Foi o que aconteceu com Jacó na primeira noite de Sabe o que eu estou dizendo aqui?
Eu profetizo. Tem gente que vai sair dessa visão aí, essa visão carnal. E tu vai ter uma visão espiritual. Tu vai enxergar, tu vai olhar para o lixo e vai conseguir enxergar um luxo. Tu vai olhar para um casebre caindo e vai enxergar uma mansão. Tu vai olhar para um poço de lama e vai enxergar um mananciais de água viva. Já era para ser assim. Já era para ser assim. Já faz tanto tempo que tu está na presença de Deus, assim diz o Senhor. Já está tanto tempo que tu anda com o profeta, assim diz o Senhor. Já tem tanto tempo que tu escuta essa palavra preciosa, temperada, assim diz o Senhor. E tu já era para ter visão espiritual aberta. Tu já era para ser diamante. Tu já era para ter saído do lixo para o luxo. Mas ainda está do jeito que está por causa da desobediência. Ainda tá do jeito que está, porque vai ter que ficar só para poder aprender a encontrar Deus, que nem Jacó só aprendeu quando estava só no meio do deserto. Era para ter no mínimo uns 10 profetas aqui a essa altura do campeonato. Assim diz o Senhor. Mas cadê profeta aí que tem? Esse tempo todo, ouvindo essa palavra, esse ensinamento, essa oportunidade. Vou falar, Jesus. Tem certeza? Eu vejo assim, se ele não falar, tu fala. Para vocês saberem que é Deus que está falando, eu não estou inventando, porque tem gente que não está acreditando que é Deus que está falando aqui através da minha boca. Eu estou falando aqui, Deus está falando no ouvido dela ali, confirmando. Sabe o que é que Deus manda ainda dizer? Eu vou falar. Tem gente aqui que já era para ser profeta nesse lugar. Tem gente aqui que já era para ser consagrado bem mais acima neste lugar. Mas não foi porque foi culpa do altar? Foi culpa de Deus? Foi culpa dos pastores? Foi pouco ensinamento? Foi falta de atenção? Foi falta de dedicação nossa? Pois assim está dizendo o Senhor. A culpa foi tua. E é por essa causa que vai pagar o preço. Tu já era para estar degraus espirituais acima e não está por culpa tua. Pois está chegando o tempo e diz assim o Senhor, e já chegou a hora que vai começar a pagar o preço por causa disso. Por quê? Porque foi você que negligenciou a oração quando os pastores diziam ora. Foi você que não quis orar quando os pastores dizem assim, assim diz o Senhor. Deus está dizendo que é para tu orar. Deus está dizendo que é para tu ficar nas madrugadas orando. Deus está dizendo que é para tu buscar a face do Senhor. E tu virou as costas para a palavra do Senhor, como se não fosse Deus que estivesse falando, como se fosse palavra do homem. Pois assim diz o Senhor hoje, a partir de hoje tu pagarás o preço. Está pensando que negligenciar a voz de Deus não tem preço? Negligenciar quando Deus fala é desobediência. E toda obediência traz maldição.
E muitas vezes a maldição passa um ano, passa 2 anos, passa um tempo, a maldição não vem. Mas chega uma hora, a Bíblia diz que a maldição os alcançará. O alcançará. O alcançará. E Deus está dizendo isso para que todos entendam que o chamado de Deus, a busca de Deus, a obediência a Deus não é uma opção, é uma obrigação. Porque se tu negligencia a oração, a busca, a obediência, a santidade, você está atrasando não um projeto teu, porque o teu chamado não é um projeto teu, o teu chamado é um projeto de Deus. E todas as pessoas que atrapalham e atrasam projetos de Deus, será que não vão pagar um preço? Assim diz o Senhor. Será que as pessoas que atrapalham os planos de Deus, será que não tem um preço a pagar? Assim diz o Senhor. Será que o que Deus quis fazer em 2020, em 2021, 2022, já chegou 2026 e Deus ainda não fez por causa da tua desobediência e da tua rebeldia? Será que isso não vai ter um preço alto a ser pago? Assim diz o Senhor. Será que, porque todas as vidas que um projeto de Deus se atrasa, são almas que vão para o inferno? Será que almas que já foram para o inferno, que estão queimando no inferno agora, porque tu negligenciou a obediência, tu negligenciou a oração, tu poderia ter sido usado por Deus para ganhar uma alma aqui e acolá, que talvez agora e mesmo esteja ardendo no inferno, porque tu não obedeceu à voz de Deus? Será que tu não vai pagar o preço dessa alma que está queimando no inferno por toda a eternidade? Assim diz o Senhor. E quantas almas já não podem ter ido para o inferno porque você negligenciou ao chamado da oração? Você negligenciou ao chamado da leitura da palavra. Você negligenciou ao chamado do evangelismo. Você negligenciou ao que Deus queria fazer na tua vida nessas alturas e não fez por causa da tua desobediência. E agora existe um prejuízo nos céus por tua causa. Será que isso não vai demandar um alto preço? Assim diz o Senhor. Será que ser humano na terra que faz os céus de Deus ter prejuízo, será que vai ficar impune? Você sabia que quando você desobedece a Deus na sua oração, no jejum, no seu chamado, você sabia que há prejuízo no céu por tua desobediência? E Deus está dizendo: vou demandar um preço, a conta já está chegando. Tem gente da tua família, da família de alguém aqui, que já era para ter convertido, não se converteu por tua causa. Não se converteu porque tu não obedeceu e não deu o bom exemplo. Não se converteu porque, como tu não obedeceu, Deus não fez de ti aquilo que Ele já teria ter feito. E como Deus não fez de ti aquilo que teria feito, como Deus ainda não pôde fazer na tua vida o que Ele queria ter feito, mas não fez porque tu desobedeceu. Então tem gente na tua família que já era para estar na presença dEle e ainda não está por culpa tua. E Deus vai demandar um preço por isso. Mas Deus ainda diz algo. O que tu plantou até aqui vai colher. Mas Deus diz assim ainda. Comece a plantar a obediência a partir de agora. Porque quando essa colheita acabar, vai vir uma colheita nova de bênçãos. Mas para quando acabar essa colheita, para vir a colheita de bênção, você tem que começar a plantar a obediência a partir de agora. A partir de agora. Porque tudo que se planta aqui vai colher. O que tu plantou aqui até agora, tu vai colher. Mas o que tu começar a plantar daqui em diante, é o que tu vai colher num segundo tempo da tua história.
Tem gente que está nas trevas aí fora por tua causa. Porque se tu tivesse obedecido quando Deus falou contigo, essa pessoa já estava se espelhando em você há muito tempo e ela não estaria onde está hoje. Assim diz o Senhor. Se você não se converter hoje, nem com a volta de Jesus. Não morre o medo da cruz de Deus. Tem mais, pode dar, Leite, pode dar. Vamos lá, Leite. A Leite está dele bom. E de agora em diante você só tem dois caminhos: obedecer ou desobedecer. Absorver e colocar em prática e recuperar o tempo que foi perdido até aqui. Ou então você vira as costas para o que Deus está falando aqui agora e continua na obediência e continua ajuntando maldições para a tua vida. Ora para tu ver se Deus não muda essa história. Ora para tu ver se Deus não abre a tua boca e tu vai ganhar almas. Ora para tu ver se através da tua história Deus não vai mudar a vida das tuas filhas. Busca e obedece a Deus para tu ver se Deus não vai te pôr como coluna. Assim diz o Senhor para ti, tu crê? Como é teu nome? Vai, me ajuda aí. Ivana, tu crê? Pois assim como um dia Deus falou com os veteranos daqui, e a maioria deles não obedeceram a voz do Senhor para orar, para buscar, para ler a palavra e ser coluna no meio dos seus, e hoje estão pagando o preço, porque o preço que eu estou falando não é o que vão pagar não, já estão pagando, mas vão pagar mais ainda alguns que estão aqui. E assim como Deus falou com eles no passado e agora voltou a falar com eles hoje a respeito desse assunto, assim também Deus fala contigo hoje, para que tu seja exemplo no meio dos teus, porque tem gente no meio dos teus, que através da tua obediência, através da tua renúncia, através da tua mudança, através da tua transformação também vão ser transformados. Tem gente do meio dos teus, que está nas trevas, mas através da tua mudança, da tua vida com Deus, eles vão sair das trevas, se tu obedecer. Se tu obedecer o que a voz do Senhor diz hoje para ti. Se tu obedecer para partir de agora, buscar a face do Senhor, obedecer ao Senhor, se alinhar à vontade do Senhor, porque através de ti, várias pessoas se converterão ao Senhor e terão as suas vidas transformadas e mudadas para todo sempre. É. Vem, mas ela está entendendo. Eu nem falei porque eu sei que ela está entendendo. Muito pior do que eu comi. Muito pior. E a minha foi no inferno. É a Jacó daqui dessa noite. Pronto. Tu ainda não teve um encontro. Tu ainda não teve um encontro, assim como Jacó. Verdadeiramente tu ainda não teve um encontro com Deus como deveria ter tido. Por mais que as pessoas tenham falado, por mais que os pastores tenham te ensinado, por mais que tua mãe tenha te orientado, mas tu ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, que nem Jacó quando estava morando com seus pais. Mas quando ele saiu da casa dos seus pais, quando ele esteve sozinho, ele teve um encontro com o Senhor. Ou seja, Jacó teve que ir para o deserto, ficar sozinho para poder ter um encontro verdadeiro com o Senhor.
Aí Deus está dizendo para ti, de um jeito ou de outro, tu vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que nem Jacó, porque Deus tem promessa na tua vida. E tu vai saber que o Deus deste lugar também é o teu Deus. Tu vai saber, o Deus do pastor Renato, o Deus da pastora Flávia também é o meu Deus. Eu não conhecia ele, agora eu conheço. Deus está dizendo para ti, de uma maneira ou de outra, tu vai se deparar com este momento na tua vida. Porque tu tem chamado. Não é todo mundo que tem chamado aqui não. Mas você é uma pessoa que tem chamado. Vamos orar? Vamos orar, olhar assim para mim, tem certeza. Quase que não se levanta. Parece que estão carregando a pedra de Jacó nas costas. Mas foi tão linda essa palavra. É lindo demais. Pergunta a Jacó se foi ruim para ele ter encontro com Deus no deserto. Pergunta para Jacó. E quando o Amazeni chegou, né, para ele, aí disse assim, ó, tu é Pedro, tu é pedra bruta, mas Deus vai te lapidar, tu vai virar um diamante e essa nação vai conhecer esse diamante. Eu digo, é Pedro mesmo, pedra bruta mesmo, é pedra bruta. Ele só tem um porém, meu filho, você vai apanhar tanto, mas vai ficar tão lapidado que vai brilhar de longe. Mas vai ser pena, eu até com pena de você. Menino, no outro dia, foi isso aí o homem falou à noite, lá na Atalaia. Quando foi no outro dia, começou a peia dele. No outro dia. Deus só deixou ele dormir. Dorme, pai, que quando de manhã eu te pego. Começou. Até hoje ele paga esse preço. Para testificar que Deus usou o homem para ele, né? É forte. Então, mas lapidou e está lapidando. Então, pessoal. Verdade. É verdade, né? Não foi lapidado, foi lapiado, né? Entramos em oração. Entramos em oração. Por isso que antes desse culto eu tive uma visão de uma chave de fenda. Aí quando eu vi uma chave de fenda eu disse, Jesus, conserto de novo hoje. Aí foi peia quarta e peia hoje. Aí eu pensei assim, não vai ser peia porque eu vou pregar uma palavra de Jacó numa pedra, ele ungiu azeite. Jacó foi para Padarã, foi abençoado, conheceu Labão, casou com Raquel, se apaixonou com Raquel, teve filhos, então não vai ter peia. Deus, eu fiquei pensando, Deus se está pensando que vai ser peia, mas eu não vou pregar peia. Aí. Senhor, pega a Catarina. Mas não foi Jesus. peia, foi conserto. Conserta ela, Jesus, dá duas lapiadações nela, no zóio dela. Não é peia, é conserto. Diz assim, conserto. Conserta, Glória Jesus. a Deus, diz, obrigado, Jesus, pelo conserto. É conserto, é igual a paulista, conserto. Obrigado pelo conserto, porque foi através do conserto que o Senhor aprumou Jacó. Que o Senhor mudou o nome de Jacó. Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Porque Jacó significa trapaceiro. Mas Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então diz assim, obrigado Jesus. Porque assim como o Senhor me fez com Jacó, fará comigo. Mudará a minha história. Mudará o meu nome, mudará os meus pensamentos. Eu te conhecerei de perto. Eu te conhecerei não de ouvir falar, mas de se revelar para a minha vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por este concerto. Porque foi através do concerto que depois do Senhor se revelar para Jacó, o Senhor abençoou, exaltou, enriqueceu, fez grande o seu nome, e todos ficaram sabendo quem é Israel. Israel, 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 nada mais, nada menos
a maior potência militar e tecnológica do mundo hoje. Jesus está tocando. Se liga com Jesus. Jesus está tocando. Jesus é noite de avivamento. Jesus está tocando.